A gente se afasta um pouquinho. A gente se afasta um pouquinho. Sabe uma cadeira? Boa noite a todos. Senhoras e senhores, vereador e público em geral, conforme dispõe o artigo 9º e artigo 48, único da Lei Complementar número 101, da Lei de Responsabilidade Fiscal, vamos dar início à reunião de audiência pública para que o Executivo Municipal faça a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2025, a ser realizada nesta data, dia 25 de fevereiro de 2026. Declaramos aberta a presente audiência em nome de Deus. Convido a todos a ficarem de pé para entoarmos o hino nacional. Facultamos a palavra ao excelentíssimo senhor Loredan de Andrade Melo, prefeito municipal de Altamira, para iniciar a apresentação do relatório da gestão fiscal e do relatório resumidos de execução orçamentária referente ao terceiro quadrimestre de 2025. Senhor presidente, boa noite. Cumprimento Vossa Excelência, o vereador Maico Pontes, o vereador Prince, o vereador Tércio Brito, a vereadora William, a mesa diretora desta Câmara, a vereadora Mercedes, o vereador enfermeiro Jaime, o vereador Palito, o vereador Assis Cunha, o vereador Dr. Rodrigo, o vereador Chester, e dar as boas-vindas, né, aos vereadores para esse cumprimento constitucional da Lei de Responsabilidade Fiscal, cumprimentar a imprensa que aqui se faz presente, os servidores dessa casa, em nome do nosso amigo Manelzinho, que está aqui atrás, patrimônio deste Poder Legislativo, né? O hábito de cantar o hino iniciou na nossa gestão, Diogo, e eu acho que é louvável valorizar a pátria, né? Cumprimentar cada secretário que aqui está do nosso governo, em nome do Almir, que também é vereador eleito,
afastou-se para assumir a Secretaria de Finanças, dando espaço para o nosso colega aí, doutor Rodrigo, assumir. E, em nome dos secretários, os coordenadores, diretores, pessoal da Guarda Municipal, que está dando apoio aí para a gente, eu vou passar a palavra para o doutor Rafik, que é nosso contador. Ele vai fazer a parte de números, né? E eu vou fazer uma breve apresentação do que a gente realizou no último quadrimestre, porque a prestação ela é feita de três modos, três partes, né? Então, agora nós vamos apresentar o último quadrimestre de 2025. Então, a palavra agora está franqueada ao Dr. Rafik. Qualquer coisa, o Jorge Salomão também quiser fazer uso, fica à vontade. Depois eu creio que o presidente vai abrir a palavra para os vereadores que vão se inscrever. E aí, Rafik, não só Vossa Excelência, Vossa Senhoria, como eu e qualquer secretário que aqui esteja, eu sou anti-burocracia. Eu acho que a gente pode até dar a palavra para algum secretário se a gente não souber responder, né? Por isso que eu faço questão da vinda dos secretários das pastas aqui. Tá certo? Pode ficar à vontade. Obrigado. Opa! Excelentíssimo senhor prefeito municipal, Loredan, vereador Diogo, presidente da Câmara, em seu nome eu saúdo todos os vereadores presentes, autoridades aqui presentes ou representadas, senhores e senhoras. Nós vamos apresentar a prestação de conta do terceiro quadrimestre de 2025. Quando se fala do terceiro quadrimestre, aqui vai estar todo o gasto do exercício financeiro de 2025. Aqui a fundamentação legal, que o Diogo já falou quando abriu os trabalhos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós vamos falar sobre receita e sobre despesas. A nossa receita, ela se dá da seguinte maneira: receita tributária. O que é a receita tributária? É os impostos e as taxas que o município arrecada. Então, a receita tributária são os impostos e as taxas que o município arrecada. Isso é a receita do Tesouro Municipal. Receita de contribuições sociais é a questão da Previdência. Como aqui tem Previdência própria, tem as arrecadações da Previdência que faz parte da prestação de conta do município. Receita de contribuições econômicas é nada mais do que a iluminação pública, que ela entra no Tesouro Municipal. A Equatorial faz a arrecadação e transfere para o município um valor. No caso aqui foi 17 milhões, porque não é 100% do que ela arrecada, porque desconta a taxa de administração, tem outras dívidas também que desconta, isso daí é o valor líquido que cai no banco do município. Receita patrimonial. O que é receita patrimonial? Receita patrimonial, por exemplo, eu tenho um boxe no mercado e o cara paga para comercializar produtos no mercado. Aquele resultado daquele pagamento, ele é uma receita patrimonial. Mas o grande forte nosso da receita patrimonial é a aplicação do dinheiro no mercado financeiro, porque todo o dinheiro da prefeitura é aplicado. Tem o resgate e ali dá um rendimento. Isso faz com que a gente tenha um valor significativo de patrimonial. A receita de serviços, o nome já está dizendo, são os serviços que caem na conta do município. E o grande aporte financeiro que você vai ver é transferências correntes. O que é transferências correntes? É quando eu recebo recursos de outro ente. Recebo da União e recebo do Estado. Por acaso, o FPM, ITR, que é da União, o SUS, o Fundeb, tudo que for transferido da União entra em transferências correntes. Do Estado, ICMS, IPVA, IPI e transferências de programas. Então, todo esse recurso aí dá um total de 630
108 milhões. Então, vocês estão vendo que a maior parte do recurso que cai no município é de transferência. Então, o município não é autossuficiente. Ele depende das transferências do governo federal e do governo do estado. E outras receitas correntes são aquelas que não se enquadram em nenhuma das situações, são classificadas como outras receitas correntes. Essa dedução aí, de toda a receita que você teve, você tem uma dedução de 39 milhões. O que é essa dedução? O Fundeb, minha gente, não é só do governo federal, não. O Fundeb é financiado pelo governo federal, pelo governo do estado e pelo governo do município. Então, essa é a participação de Altamira para o Fundeb de 39 milhões. Então, juntando município, estado e União, é que funciona o Fundeb. Se o estado de São Paulo deixasse de existir, o Fundeb estava quebrado, porque São Paulo é o grande contribuinte de recursos para o Fundeb. E receita de capital? Receita de capital são aqueles recursos que você recebe especificamente voltado para obras de instalações, por exemplo, recuperação de um posto de saúde, recuperação de uma escola, eu recebi dinheiro específico para isso, ele é capital. Eu recebi dinheiro para comprar computador, então ele também é receita de capital. E aí nós temos o total nosso, da nossa arrecadação no exercício financeiro de 2025, que é o terceiro quadrimestre, é 776. Então isso aí foi o que nós arrecadamos. Aqui tem um demonstrativo, o que o município contribuiu para aquele bolo? 204 milhões. A União, 477 milhões, e o Estado, 133, ou seja, o Estado contribui menos do que o município. Então, esse é o que nós temos da arrecadação, que vem do município, que vem da União e que vem do Estado. Então, em termos de percentuais, o município com 26%, a União com 61% e o Estado com 17%. Colocando isso numa pizza, num bolo, ele fica assim, aqueles mesmos percentuais que eu falei. A pizza é apenas para dar uma ilustração, que eu tenho um bolo e como se comporta as fatias do bolo. Ou seja, quem tem a maior fatia ainda é a União. Aqui é a nossa receita prevista no orçamento que o prefeito recebeu, feito por outra gestão, era de 719 milhões, mas nós arrecadamos 776. Então, nós tivemos um excesso de arrecadação de 57 milhões. Então, houve um excesso de arrecadação, ou seja, a gente arrecadou mais do que o que estava previsto no orçamento de 2025. Agora vem a despesa. Quem dera que fosse só receita. A nossa despesa por categoria econômica, pessoal e encargos, 369. Juros e encargo da dívida. Juros e encargo da dívida que nós pagamos para a Receita Federal sobre a dívida do INSS, do PASEP, que vem de longas datas do município. Os governos foram passando as dívidas e os outros foram assumindo, tem que saber administrar, porque quando você assume uma prefeitura, você assume também o passivo dela, ou seja, os compromissos que tem para pagar. E outras despesas correntes, que aí é compra de material de consumo, pagamento da energia, pagamento do advogado, pagamento do contador, todo pagamento que é de pessoa física ou jurídica, que não é despesa de pessoal, é outras despesas correntes. Deu 316. Despesa de capital, eu vou falar primeiro dividindo. Investimento, o nosso investimento foi 72 milhões. Vejam bem, a gente recebeu só 10 milhões para capital, mas a gente investiu 72, que o município pegou recurso do custeio e investiu em capital. O que é investimento? Investimento é obras de instalações, como eu falei, a construção de um posto de saúde, o asfalto na rua, tudo isso é investimento. A compra de um veículo é investimento. E a amortização da dívida, também é despesa de capital.
O que é a amortização da dívida? É parecido com o juro que eu comentei lá, juros de encargo. São dívidas que nós estamos pagando, do INSS, do PASEP, precatórios e etc. Aqui, a despesa por função. Isso está previsto na 4.320. A despesa ela é por categoria econômica e por função. Então, nós temos aqui o Legislativo, 10 milhões. A Justiça, que é a Procuradoria, 625. A Administração, 177. Segurança Pública, 290 mil. Assistência, 52 milhões. Saúde, 142 milhões. Educação, 308 milhões. Cultura, 7 milhões. Direito da Cidadania, 1 milhão. Habitação, 29 milhões. Urbanismo, 89.700. Saneamento, 6.775. Gestão ambiental, 20. Agricultura, essa agricultura, eu já comentei na audiência passada, ela já foi corrigida. No orçamento de 2026 nós não vamos ter esse problema, mas no orçamento que nós recebemos, ela está lá em saneamento, está lá em outra categoria, quando ela deveria estar na agricultura. Por isso que ela dá um valor baixo, demonstrando, mas se você for olhar separadamente, a agricultura não é esse valor, é um valor bem maior. E esse problema nós não vamos mais ter em 2026. Comunicação, 3.231. Desporto e lazer, 243. Então, 762 mil, ou seja, bate com o que a gente apresentou na categoria econômica. Aqui a gente vai demonstrar algumas despesas por subelemento. Porque se você botar só despesa com pessoal, fica difícil de entender separadamente o que foi contratado temporário e o que foi pessoal. Então, nós gastamos com contratação temporária 186 milhões. Nós gastamos com outros serviços de terceiro 178. Vencimentos e vantagens, 139. Material de consumo, 77. Obras e instalações, 60. Transporte escolar, 42. Aposentadoria e reservas e reformas, 28 milhões. Aposentadoria de pessoal civil, 26 milhões. Contribuição previdenciária, 26 milhões. Serviço de energia, 25. Gêneros de alimentação, 25. Serviço médico hospitalar, 19. Combustíveis e lubrificantes, 18. Ativo previdenciário, 11. Equipamentos e material permanente, 10. Por isso que lá em capital dava 70, porque soma equipamento e material permanente com obras e instalações. Passagens e despesa de locomoção, 7 milhões. Auxílio financeiro à pessoa, 5 milhões. Despesa de exercício anterior, 4 milhões, porque a prefeitura teve que pagar a folha de pagamento que foi deixada sem pagar. Por exemplo, a educação, os efetivos não receberam na gestão de 24. Então, quando foi em 25, a prefeitura teve que pagar. Então, por isso que tem despesa de exercício anterior. Estou falando da maior folha, mas tinha outras pequenas também que foram pagas. Principal da dívida contratada, já comentei em outras palavras, a dívida que a gente tem com o INSS e com o PASEP. Pensões, são as pensões que a gente tem que pagar. Aqui nós temos um balancete. Conversando logo no início com o vereador Chester, ele colocou por que a despesa era, o balancete dava, ele não disse nem 900, ele disse 800, e a despesa era só 700. Por quê? Porque no balancete eu somo a despesa orçamentária com a despesa extra-orçamentária e o saldo do exercício anterior. Então, por isso que o balancete, ele já acumula as coisas, porque está o extra-orçamentário e está o saldo do exercício anterior. Por que extra-orçamentário? Porque tem duas categorias de extra-orçamentário. Tem aqueles 40 milhões que é empenhado a pagar e tem o extra-orçamentário de 74.487 e mais o saldo de 53 milhões do exercício anterior. Mas podem dizer assim, mas por que não pagou a folha? A folha que foi deixada do ano passado desse dinheiro.
porque esse dinheiro tinha destinação exclusiva, era da saúde, era da coisa que não podia ser usada para pagar folha. A nossa despesa orçamentária também é a mesma coisa, ela soma com a extra orçamentária, porque, colocando aqui extra orçamentária, eu vou colocar um exemplo bem prático. O imposto de renda, quando é recolhido, ele é uma receita extra orçamentária. Quando eu pago, ele é uma despesa orçamentária. Ou seja, a prefeitura é apenas o fiel depositário daquele dinheiro. O dinheiro é do cidadão que descontou. Então, o saldo final, nós passamos por 105. Para vocês terem uma ideia, o nosso resto a pagar é de 40, mas nós passamos com 105. Então, quer dizer, a gente tem dinheiro para pagar o resto a pagar empenhado. Aplicação do Fundeb, manutenção e desenvolvimento do ensino. A nossa receita foi de 288. E nós aplicamos 25%. Corrijo aqui a minha fala. Não é do Fundeb, é a aplicação na educação. Nossos impostos, esses são os impostos do município, mais os transferidos, porque o FPM é um imposto, então ele tem que fazer parte da aplicação da educação. O ITR, ele é um imposto, ele tem que fazer parte da educação, assim como o ICMS, IPVA, IPI, tudo faz parte da educação. Então, no desenvolvimento do ensino, nós temos a obrigação de aplicar 25%. Nós aplicamos 77.192, que corresponde a 26,75%. Ou seja, cumprimos o que determina a Constituição no seu artigo 212. Aqui é o recurso do Fundeb. O que entrou no Fundeb, mais o rendimento e a despesa com remuneração dos profissionais de educação, que hoje já não é só os profissionais. Toda a folha da educação, ou seja, até administrativo, está dentro do Fundeb, dentro dos 70%. Então, a gente tinha que aplicar 70%. Nós aplicamos 80,59%. Mais uma vez, cumprimos a legislação prevista na lei do Fundeb e em todas as diretrizes que o Tribunal de Contas determina. Receita do VAT. O VAT é uma complementação da União, é um recurso do Fundeb. Ele não é diferente, mas ele tem classificações separadas. Então, o VAT... Quando você recebe o VAT, você tem uma obrigação de aplicar 50% a 60% com relação ao ensino infantil. Nós aplicamos 44 milhões, que corresponde a 79,32%, ou seja, cumprindo mais uma vez o que a legislação determina. Temos também que ter aplicar em despesa de capital 15%, que no caso corresponderia, nós temos aqui 11.150.000, corresponde a 19,72%, ou seja, ultrapassamos o limite estabelecido pelas regras do Fundeb. Vamos para a saúde. A educação tem que aplicar 25%, no mínimo, e a saúde tem que aplicar, no mínimo, 15%. Então, nós gastamos na saúde 41.727, que corresponde a um percentual de 19,77%, ou seja, cumprindo também o que determina a Constituição Federal e o que determina o Ministério da Saúde. Aqui a nossa receita corrente líquida. Ela em 2020 era 371, em 21 foi para 411, em 22 foi para 517, em 23 foi para 545, em 24 foi para 622 e a nossa agora foi 670. No segundo quadrimestre e no terceiro quadrimestre, que é acumulado, foi para 738. Ou seja, a receita corrente do município foi, agora de 25, foi a maior.
Gasto com pessoal, Câmara Municipal tem que aplicar 6%, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Câmara tem outras regras também, porque ela leva em conta o que ganha um deputado estadual, tem uma série de coisas. Mas com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, é 6%. O nosso percentual gasto foi de 0,94%, ou seja, não chegamos nem 1%. Ou seja, a gente ainda teria um saldo de 5%. A Prefeitura, o limite da Prefeitura é 57%. Nós gastamos 342. Isso corresponde a 47,94%, ou seja, cumprindo também o artigo 19, o 20, o 21 e o 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Total da despesa, 313, 48,88. O limite nosso é 60%, ou seja, cumprimos abaixo do limite de 60%. Aqui vem uma evolução do nosso resultado primário e do nosso resultado nominal, em 22, em 23, em 24 e em 25. Então, nós temos o quadro que faz a evolução. O nosso resultado primário, em 22 ele foi positivo, em 23 ele foi negativo, em 24 ele foi negativo, mas agora em 25 nós colocamos ele novamente positivo, que foi 15 milhões. E o resultado nominal, ele foi negativo em 22, negativo em 23, negativo em 24. E agora nós colocamos ele positivo com 13 milhões. A minha parte é só essa, eu agradeço. Eu esqueci fui logo falando, esqueci de fazer a apresentação. Eu sou o Rafi, sou contador. O Jorge é contador também, da minha equipe, e o Renan. Não, ela não pega isso. Ela passa para ela. Pessoal, eu agora vou mostrar algumas obras e serviços que foram utilizados com esses recursos que entraram no último quadrimestre, né? O Dr. Rafik mostrou a parte de números, né? E deu para vocês perceberem que no final aqui ele fala em resultado nominal. Foi o ano em que a gente conseguiu fazer com que a receita fosse maior do que a despesa, em cerca de 15 milhões. A Prefeitura de Altamira, ela está no CAPAG, que a gente fala de CAPAG, é capacidade de pagamento. É uma nota que ela varia de A, B, C. A gente estava no C, né? E com isso impede uma série de coisas, entre elas fazer empréstimos, né? E também receber algumas transferências constitucionais. Então, com esse resultado, este ano, a gente já vai subir de nota, né? Para que a gente possa aí investir. Só vale a pena fazer empréstimo futuro se for para investimento. Porque, por exemplo, quando você asfalta uma rua, você tem uma chance maior daquelas pessoas que moram naquela rua pagar IPTU. Então, aí com isso, gera receita para o município, né? Então, vamos começar. O terceiro quadrimestre foi marcado por responsabilidade administrativa, continuidade das obras estruturantes e fortalecimento das políticas públicas. Então, momento importante quando eu e a Thaís revogamos o decreto da Senzala, né? Junto com a Keila, secretária de Educação. Agora, o reflexo disso, né? A folha da educação subiu com tudo, né?
porque para a gente poder atingir esse objetivo, a gente teve que contratar mais professores, mas com isso também, isso é uma dignidade para os educadores, porque o fator psicológico hoje em dia pesa muito. Nós que não somos professores, já temos estresse, você faz ideia de quem é professor de diversos alunos, dezenas de alunos, das mais diversas criações, dos mais diversos comportamentos. Então, é uma valorização da educação que agora está se refletindo, a folha da educação subiu bastante, e aí agora a Keila vai ter que se virar nos 30, porque ela disse que fez o estudo e que podia assinar, e eu assinei embaixo, né? Então, bora ver como é que vai ser aí. Próximo. Nós retornamos essa tradição do desfile cívico-militar após 5 anos, também os parabéns à equipe da educação, aliás, de todos os servidores, mas foi a educação que coordenou esse desfile. É importante para a gente valorizar a nossa pátria, valorizar os nossos símbolos nacionais, as nossas instituições, os nossos servidores. Então, foi muito positivo, doutor Denilson. Não sei se você estava lá, mas foi um momento muito legal. Aqui foi uma capacitação do Tribunal de Contas também fundamental para melhorar a eficiência da máquina pública da administração. Pode passar. Algumas ruas que foram entregues, Rua Roraima. Entre a Rua Roraima, logo uma das primeiras intervenções que nós fizemos foi na entrada, vindo do Brasil Novo, vocês viram que estava destruído, ninguém conseguia transitar, e ali tem um trânsito de caminhões pesados que carregam gado, amêndoas de cacau. Então, aí os jogos das secretarias reuniram os 512 servidores, valorizando assim o esporte é saúde, e é uma forma de integrar, né? Eu dei um dado um dia desse, que morrem cerca de 100 pessoas por hora no mundo pela solidão, vítimas da depressão, do autoextermínio, e o esporte é uma atividade que, além de fazer bem para o corpo, ele também integra as pessoas. Então, as pessoas podem ter relações. Hoje em dia, a gente precisa ter relações de amizade, e o esporte é uma ferramenta muito boa, e isso valoriza os nossos servidores, né? Aí um dos prefeituras no bairro, no Sol Nascente, né? E que foi na zona rural, em outubro, pedido aí da nossa vereadora William, né? E de diversos vereadores também. Vamos lá. Entrega de títulos do Meu Chão, aí o Bruno Pessoa. Esse título não é apenas um título de posse, é uma escritura pública que a pessoa pode contrair um empréstimo. Então, é a valorização. Nós estamos fazendo de diversos bairros. Hoje eu assinei mesmo centenas do bairro Paixão de Cristo. Nós estamos legalizando as áreas do Santa Benedita também pela Caixa Econômica. Então, isso também é valorização. Demos brinquedo no Dia das Crianças lá, ali na beira do cais, né? Pode passar. 15 leitos no Santo Agostinho, né? Também momento importante. Hoje eu participei, vereadores, de uma reunião com a CESPA, o pessoal da saúde aí, o Tércio, né? O doutor Rodrigo, né? O Jaime, e nós participamos, Diogo, porque havia um risco de alguns serviços do Hospital Regional serem cortados, principalmente de exames, né? E com isso ia atingir em cheio os municípios e também Altamira, porque seria impactado. Então, naquele momento eu entrei rapidamente para me manifestar, mas fui contra, porque no aditivo que eles iam fazer da renovação do regional, com a ON Saúde, eles iam cortar esses serviços. E estava lá a representação da CESPA, estava lá a representação do doutor Petroni, do Ministério Público, e eu coloquei que, muito pelo contrário, a gente precisa de mais serviços. Hoje a gente faz cerca de 600
Tomografias no Hospital HGA, inclusive quando queimou a do regional, nós que ficamos lá um bom tempo fazendo. A gente faz 1.000 ultrassons por mês, a média de 1.000 ultrassons, e muitos são dos interiores. Imagina cortar do regional, então, sendo que a nossa capacidade já está no limite. Então, a gente não iria aguentar. Esses 15 leitos eu pedi para que continue, porque ele tem a duração só de 1 ano, o contrato, e hoje é ele que ajuda a desafogar o HGA e o regional, né? Então, nós mandamos pacientes de baixa complexidade para lá, pós-cirúrgico, mas 15 leitos ajuda e muito o sistema. E é algo que, se a gente não pedisse, também não seria renovado, né? E eu aproveitei e fiz de público um elogio ao Dr. Wallace Machado, que é o atual secretário estadual de saúde. Ele deve vir aí na UPA, na inauguração no próximo sábado. Delegado da Polícia Federal, que já morou em Altamira, foi secretário de Segurança e está fazendo um excelente trabalho à frente da Secretaria. E nós já vamos levá-lo, aproveitar que ele vai, Messias, inaugurar a UPA. O doutor Maurício, ele se encontra adoentado, não está aqui hoje, mas deve ter alguém da saúde aí representando. Ele está com suspeita de dengue ou com dengue internado no Santo Agostinho, mas ele vai estar provavelmente junto conosco. Nós vamos visitar a materno-infantil e vamos visitar a policlínica que está parada para pedir a retomada dessas obras e também pedir a ampliação do hospital regional, porque já temos quase 20 anos e a população de Altamira dobrou nesse período e o número de leitos do hospital regional não aumentou, né? O lançamento do Capacita Jovem, ele visa qualificar e inserir adolescentes de 14 a 18 anos no mercado de trabalho. Hoje, numa reunião que nós fizemos de manhã do secretariado, eu autorizei a professora Eunédia, não sei se ela deve estar aí, a secretária de Ação Social, a incluir mais 80 jovens, porque não adianta só cadastrar. Eu estou vendo a equipe da CEMAPES aí, tem que cadastrar, mas o SENAI é que dá a capacitação. Então, não basta cadastrar esses jovens, eles ganham meio salário mínimo, é só meio período, eles têm aula de diversos tipos de modalidade. O SENAI, ele tem uma vasta experiência. O Janjão, além de ser um grande homem público, um pai exemplar, é também um grande líder e está ensinando esses jovens a diversas ações, né, várias aulas, e eles estão sendo inseridos nas secretarias. Eu soube hoje, até achava que as secretarias todas já tinham, mas tem muita secretaria que ainda não tem esse jovem aprendiz. Então, nós vamos aumentar logo agora mais 80, ou é 120, se eu não me engano, para que a gente possa atender as secretarias que ainda não são contempladas, né? Entrega da Uneide Tavares lá no Vale Piauiense, e aí também nós estamos fazendo títulos de terra para entregar na área das chácaras, uma parceria entre o INCRA, a Fundação Viver, Produzir e Preservar, e a Serurb, né, Bruno, para que a gente dê um título para cada chacreiro, para cada ali, é uma área onde o pessoal produz hortaliças, né? Então, além da entrega da escola, ontem aqui na audiência, acho que foi a vereadora Mercedes, me cobrou a quadra da escola, né? Então, vamos fazer, foi um compromisso que nós fizemos. Aí fizemos também lá o barracão da comunidade para fazer reuniões, né? Aqui foi a Prefeitura nos Bairros no Mutirão, aí o emblema do cartão solidário, a Chipai ali na frente. Vamos lá, o próximo. Ajuda humanitária do Ribeirinho, isso é um programa que a gente tem do governo federal, da Defesa Civil, né? Todas as comunidades ribeirinhas são contempladas com rede, com cesta básica, com água potável. Foi em novembro. Também o asfalto que não parou, né, do tapa-buraco, recapeamento. Aí foi no Bonanza, pedido do nosso presidente, que mora lá, inclusive, né? O antes e depois da Expo Alta, que foi em novembro, né? Já está bem estruturado aí para fazer esse ano novamente. Uma parceria com Ciralta. Próximo. Cartão do servidor, possibilidade do servidor comprar no comércio e parcelar, né, suas compras. É um consignado na forma de cartão.
Próximo. Centro Integrado de Monitoramento, 81 câmeras que estão espalhadas pela cidade, de identificação corporal e que ajudam a elucidar crimes, né? E ajudam também a promover mais segurança para os munícipes. Casa do Artesanato, isso foi um projeto da Norte Energia, né? Parceria com a Prefeitura. Hoje muitas pessoas gostam, dia desse o Denilson estava lá tomando um café, mandou uma foto, né? Quem quer tomar um café, ler um livro, de frente para o Rio Xingu, e é um lugar muito aprazível, que tem aí o restaurante Memórias do Xingu, né? Nosso amigo Leandro, que está aí no fundo, que eu vi também, né? O Doce Natal, que nós resgatamos também, nosso Natal em dezembro, o deputado Júnior Ferrari aí na foto. Vamos lá. Revitalizamos o Monumento dos Seringueiros, que valoriza o pessoal da borracha, né? Os soldados da borracha. Estamos fazendo, já fizemos ali na rotatória do Polivalente, agora estamos fazendo na rotatória do Alvorada, do antigo Alvorada, e vamos fazer em todas as rotatórias essa revitalização. Parabéns aos arquitetos, engenheiros da CEPLAN que estão aí, da pessoa da Renata, e também a primeira-dama que faz arquitetura, ela sempre dá um bom toque, uma boa sugestão. Isso dá um pertencimento nos altamirenses, e para os turistas também é um atrativo a mais, né? Inauguramos 2 centros da ação social, o CRES e o Centro de Convivência, né, em dezembro também, reformado. Fizemos uma prefeitura nos bairros no Buriti, pedido do nosso amigo Sargento, que chegou aí, nosso vereador, né? Nós vamos passar em todos os bairros, mas a gente procura sempre valorizar o vereador, né? O vereador pede, a gente coloca na ordem de prioridade, né? Inclusive, essa semana é lá no RUC São Joaquim, o pastor Francisco está aí, que é o coordenador desse projeto. Quero convidá-los todos a presente. Como eu disse hoje para os secretários, o Prefeitura nos bairros não é apenas para a gente levar serviços, mas é uma oportunidade do morador, doutor Rodrigo, o morador despachar com o secretário. Às vezes está faltando merenda, ou merenda de qualidade, que a gente procura evitar, mas pode ser que naquele bairro ali não tem. Às vezes é um medicamento que está faltando da pressão, do diabetes. Então, oportunidade dos secretários atender a população de perto, porque às vezes a população tem dificuldade de chegar no secretário, no coordenador. Então, ali não é para o pessoal ficar de braço cruzado, na verdade é para a gente ser proativo, ir atrás do cidadão que mora lá e dizer: você está precisando de alguma orientação, alguma coisa, e assim, né? Algumas ruas aí que foram entregues: Alameda W2, Avenida Principal, a Casa de Memória do Xingu também, que é uma obra da Norte Energia, mas que tem parceria com a Prefeitura. A Secretaria de Turismo, ela se instalou lá, então está tendo visitação. É um museu, a história, principalmente da história dos nossos ancestrais, né? E é muito bonito de se ver, mas tem que se programar lá o planejamento do horário. Eu espero que a educação, quando retornar às aulas, agora que está retornando, leve os alunos para que eles possam lá colocar como disciplina a visitação desse espaço. A nova orla, que ficou muito bonita aí, que nós pretendemos agora na Páscoa fazer o espaço Choco, que era lá do lado da igreja, né? Fazer aí nesse local, né? Para valorizar o período da Páscoa, né? Vamos ter uma reunião com a Norte Energia, mas já adianto que queremos fazer a mesma distribuição de peixe que fizemos ano passado, fazer esse ano, né? Para a gente poder atender as famílias menos favorecidas. Pode passar. Festa da Virada, que foi muito bonita também, né? MC Dourado, eu acho que foi, não foi? MC Dourado. Já é cliente de Altamira. Então, aí, alguns valores, né? Reforma do Parque de Exposição,
asfalto e recuperação de vias, Casa do Artesanato, requalificação da quadra, Espaço Esportivo do Santa Benedita, medições do Capci. Essas obras foram concluídas, algumas outras estão em execução, né? Mais de 22 milhões. Quero parabenizar em nome do Bruno Porto, que está aí da Avali, a equipe do convênio que vai atrás de captar convênio, né? Para elaboração de projetos para drenagem do centro. A Caixa Econômica já está vistoriando para liberar. Creche São Francisco, Creche Jatobá, recapeamento da Magalhães Barata, UBS do Buriti, isso ainda vai ser executado, né? Espaço Esportivo do Santa Benedita e recapeamento do bairro Ibiza, esse já com o governo do estado, 7 bilhões e 99 mil. Esse projeto já foi concluído e aprovado. Vai ser feito pela AMBARP, uma associação de municípios que eles vão licitar, já devem ter licitado, e a empresa vem de fora para executar lá no bairro Ibiza. Próximo. Então, é mais ou menos aí um pouco dos nossos trabalhos, do nosso serviço, né? Hoje eu estive no Ministério Público, ontem eu estive no Ministério Público para conhecer os promotores, para me colocar à disposição, porque promotor vive mudando, né? Alguns eu não conhecia. Já procurei o Judiciário, já procurei os organismos, as polícias, né? Altamira, ela tem uma diversidade de órgãos e o Ministério Público é um órgão fiscalizador, tal qual é a Câmara, vereador Palito. Então, a Câmara também é um órgão fiscalizador, para dizer que nós estamos à disposição, né? É preferível que a gente evite uma ação e, com isso, a gente tem que ter a forma preventiva, né? Me dizia o procurador do município, doutor Sérgio Vidigal, que ouviu no Judiciário um elogio de que há algum tempo não tinha processos tantos, diminuição de tantos processos como tem hoje, que tinha uma demanda muito grande de processos no Judiciário de Altamira, fruto do trabalho aqui de uma equipe, né? Nós temos uma meta de melhorar e valorizar os nossos servidores, mas para isso a gente precisa criar condições de aumentar a receita do município. E é algo que a gente diz e é incansável. Hoje eu falei isso para os secretários, né? Altamira tem 162 mil quilômetros quadrados e 60 milhões em média por mês só, para atender distritos que estão a mais de 1.000 quilômetros. E nós temos o potencial da soja, da concessão florestal, da exploração do ouro, né, do cacau, que está no preço baixo agora, mas é um ativo forte, né, do gado, né, da mineração como um todo, enfim, dos serviços públicos, do comércio. Hoje mesmo me disseram que estava vindo aqui, eu não sei se veio, o dono da Avan, para poder investir numa loja da Avan aqui, espero que realmente invista, né, e assim gere emprego, renda, porque nós precisamos de investimento, melhorando a receita, criando atrativos, agroindústrias. A vocação nossa é o agro, então temos que estimular o agro. Com isso, melhorando a receita, a gente vai poder melhorar a vida de vocês. E esse poder, que eu já passei aqui 16 anos, eu considero como um aliado, um parceiro. Quando a gente rema cada um para um lugar, o barco fica girando e não vai para frente, Mercedes. Agora, quando a gente rema junto, respeitando as diferenças e aceitando as críticas construtivas, aí a gente caminha para um lugar só e um lugar para frente, porque a gente sabe que, dentre os secretários, o prefeito, a vice-prefeita, né, tem a boa-fé, igual eu disse ontem. Nós temos a boa-fé, a gente quer entregar o melhor, quer deixar um legado, né? E o trabalho em equipe, ele é isso. Ele não é só dos servidores da prefeitura, é um trabalho daqui também coletivo de vocês. Quando vocês fazem as cobranças, as críticas, eu não entendo como uma perseguição política, Assis. Eu entendo como uma crítica construtiva que a gente precisa ver e corrigir, porque todos nós temos defeito e toda a gestão não é perfeita, mas nós estamos procurando acertar. Por isso que a gente escolhe pessoas sérias para trabalhar. O Rafik, quero fazer uma referência,
é um contador de excelência, uma pessoa que tem muita experiência, contador de várias prefeituras, e jamais deixaria a gente cometer algum erro, principalmente erros banais de não cumprir os percentuais constitucionais da saúde, da educação, para a gente poder colocar essas bandeiras como prioridade. Nenhum país, nenhum estado, nenhum município avança se não valorizar a educação, né? A saúde também, que aqui Altamira é polo. Então, assim, nós estamos com um time forte, nós estamos com um time certo e vamos, com certeza, entregar esse ano de 2026 muito mais do que entregamos em 25. Obrigado. Agora, faculto a palavra aos senhores vereadores e vereadoras para questionamentos ou elogios. Aqui está escrito o vereador Chester Pedro, do PSD. Boa noite a todos. Em nome do nosso prefeito, quero cumprimentar todos os presentes. E, Loredan, eu quero fazer um questionamento, fazer uma pergunta. Quanto foi gasto em asfalto durante todo o ano de 2025? Tu lembra? A gente vai anotar todas as perguntas e no final, se puder assim, que aí eu falo de uma vez só. Tá, tudo bem. Eu queria ver em percentual, mas depois eu posso, se possível, falar novamente, entendeu? E, Rafik, boa noite. Meu amigo, na 10ª página, na última linha, em gêneros de alimentação, nós temos lá um valor de 25.036.000. Tá? Esse daí é anual ou só do quadrimestre? Anual, né? Eu queria fazer uma pergunta em relação aos gêneros alimentícios, que uma empresa especial me chamou a atenção, os números dela, e eu gostaria de saber quanto é que foi pago para ela durante o ano de 2025. A empresa JG dos Passos Limitada, CNPJ 27.464.153.000 ao contrário 46. Ela fica localizada na Rua dos Caripunas, 1058, no bairro de Jurunas, em Belém. Isso aí eu posso te responder hoje amanhã na prefeitura, porque eu tenho que entrar no sistema botando o nome do fornecedor. Aí vai dizer isso aí. Tá, tudo bem. Uma outra pergunta que eu fiz a observação. Foi deixado um custo de folha na gestão anterior do prefeito Claudomiro Gomes de quase 5 milhões, 4 milhões e alguma coisa. E deixou também uma receita de 51 milhões, 53 milhões e pouco. Então deu um saldo positivo de 49 milhões, foi isso? Deixaram 53 milhões, mas esse dinheiro era todo, grande parte desse dinheiro é do Instituto de Previdência, uma outra parte é do materno infantil, que não podia usar, 8 milhões, e um dinheiro na assistência também, no recurso vinculado, que não podia usar. Então, grande parte desse 53 milhões estava vinculado. Não tinha uma sobra nem de 1 milhão. Entendi. Tá bom. Muito obrigado. Eram esses questionamentos. Eu entendi. Muito obrigado a todos. Valeu, obrigado. Vereador Técio Brito, do MDB. Boa noite a todos. Em nome do prefeito Loredan, eu quero cumprimentar o público presente. Em nome do presidente da casa, eu cumprimento todos os vereadores. Em nome do meu amigo Bruno Porto, eu quero cumprimentar os secretários, coordenadores, enfim. Prefeito, ontem, na abertura do Poder Legislativo, eu acabei esquecendo de agradecer. Eu quero aqui fazer jus
a solicitação feita por minha proposição no mês de agosto de 2025 sobre o raio-x panorâmico digital que chegou ali no CEL, no Centro de Especialidades Odontológicas. Eu, como morador do bairro de Brasília por 22 anos, e após várias cobranças dos moradores dali, que saíam, se deslocavam às 4, 5 horas da manhã para ir até o centro de diagnóstico, para ver se conseguiria, Dr. Márcio Denilson, ter esse atendimento. Como não tinha um raio-x de qualidade, digital, acabava também atrapalhando nos seus diagnósticos. Então, me sinto muito honrado e tenho que vir a público, que assim costumo dizer, que nós temos que agradecer as pessoas em vidas. E quero agradecer porque este aparelho solicitado por minha pessoa não irá servir a mim, mas sim aquelas pessoas que menos favorecidas, que menos condições financeiras têm. Então eu quero lhe agradecer e agradecer também a equipe do Maurício por ter feito o estudo e viabilizado este recurso. Também quero agradecer em público sobre a infraestrutura e macro ou micro drenagem que chegará ali no bairro Ibiza. Moro há 14 anos já naquele bairro e digo com toda a franqueza que passei aqui 4 anos penando, sendo cobrado, e que nenhuma roçadeira entrou naquele bairro. E hoje a gente tem a grata satisfação, vereadora Mercedes, em receber essas informações. Algumas pessoas podem dizer e alegar que será convênio, mas se não tivesse a credibilidade, a habilidade, não teria conseguido captar esse recurso para que chegasse esse asfalto e infraestrutura que nós estamos sendo contemplados ali. E bem colocado pelo prefeito, essa infraestrutura chegará por todos os bairros do nosso município. A gente sabe que é uma logística bem complicada, mas se dedicar ainda mais, com certeza vai chegar. E não é o momento, mas eu quero aproveitar a deixa da Mercedes ontem, prefeita, como fez o pedido, e eu queria ver, junto à Renata, ao Bruno, dentro desses avanços que estão chegando até o bairro Ibiza, que possam pensar numa área de lazer ali para o bairro Ibiza. Que possa ter uma praça, que nos momentos a gente pode passear com os nossos pets, com os nossos filhos, que com toda certeza será um avanço e um ganho muito grande para o nosso bairro. Por enquanto, encerro as minhas palavras. Gratidão a todos que vêm ajudando este governo Renovação União do Trabalho. Muito obrigado. Doutor Rodrigo Carvalho, líder do governo do PSD. Saudações a todos, muito boa noite, colegas vereadores, público presente. Gostaria aqui de parabenizar o prefeito Loredan, ao executivo, pela excelente explanação e descrição dos gastos que vem acontecendo na nossa cidade. E eu gostaria ainda de fazer, primeiramente, um adendo aqui em relação à água, que continua sendo um grande gargalo. Tenho recebido as reclamações em relação a essa água, a gente no bairro Mutirão, recebi ainda há pouco. Está bem preocupante, precisamos tomar uma providência justamente com essa GEA que está para chegar, para poder dar andamento no processo e ter efetividade, né? Ontem mesmo gostaria de falar em público, tivemos mais uma oportunidade de usar o medicamento Alteplase, que é aquele fibrinolítico usado em pacientes que têm AVC ou derrame cerebral. Ontem na UPA, graças ao projeto aprovado, né, que já está vigente aqui na nossa cidade, salvamos mais uma vida. Ontem no HGA, uma mãe de um colaborador, inclusive, daquele hospital. Está bem. Ficamos muito felizes pela mobilização. Assim que se tem o diagnóstico, entre em contato com o hospital, vê na farmácia, não tem, falei com o Maurício, não tinha, entramos em contato com o hospital regional, foi feita essa transferência desse hospital em tempo hábil ainda para o HGA, para que pudéssemos salvar. Então isso é muito gratificante ver que o negócio está funcionando, está andando, é visível em todos os setores da nossa cidade de Altamira, principalmente na saúde, onde eu estou inserido, ainda fazendo referência ao Dr. Márcio Denilson, que aqui se encontrava também, não estou vendo ele aqui mais.
o atendimento odontológico, a ele ali, humanizado, que nós estamos realizando também um projeto de lei aprovado de extrema importância, sendo feito lá no Hospital HGA, que é o atendimento das crianças portadores de deficiência ou autista, síndrome de Down, que não permite, né, com que seja feito esse tratamento odontológico numa clínica privada ou uma clínica fora do ambiente hospitalar, necessitando da anestesia geral. Então, por último, agora o Márcio fez várias extrações dentárias, então é simplesmente incrível isso aqui, você não vê isso em qualquer lugar. Eu não estou falando só do estado do Pará não, principalmente no estado de São Paulo, você não vê, não são todos os lugares que faz esse tipo de atendimento, essa prestação de serviço, como está sendo feito em Altamira. Altamira tem evoluído muito. E para finalizar, essa semana, né, teremos aí a reinauguração da UPA, momento histórico também para a nossa cidade. Eu tenho certeza agora que com a volta da UPA, irão retornar as cirurgias eletivas do hospital do HGA, que estão paradas temporariamente por conta da superlotação. Então, iríamos também iniciar o processo de cirurgias para vasectomia, né? E as cirurgias oftalmológicas que também se encontram paradas. Então, todos serão retornados agora aos poucos, com a reinauguração da UPA. Tenho certeza que vamos seguir avançando. Parabéns mais uma vez ao Executivo. Sabemos de todas as dificuldades, tem os gargalos ainda disponíveis na cidade, mas estamos cada vez mais avançados em fazer o melhor pela população. E eu tenho certeza que o caminho está traçado, está certo, e que teremos grandes vitórias aí até o final do mandato. Muito obrigado, pessoal. Vereador Assis Cunha, do PSB. Boa noite a todos. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, a todos os colaboradores da prefeitura e demais pessoas presentes, boa noite. Eu não poderia deixar perder a oportunidade de agradecer a Deus por esse momento, como eu sempre tenho agradecido todos os dias pela vida, agradecido por mais um dia de vida. Então, eu quero me reportar hoje. Na última segunda-feira, eu estive um fato muito importante e eu quero que todos compreendam. Eu estive na última segunda-feira com o prefeito Loredan, onde eu levei o problema da falta de trator, de um equipamento para dar suporte aos agricultores, aí no Cipoambé, na Floresta, na Serrinha, Mexila, Cupiúba, e automaticamente ele chamou o nosso amigo Almir II, e ontem, prefeito, ontem o trator já chegou no local e hoje já atendeu em média de 5 a 6 produtores, tá? E eu quero, de público, lhe convidar para fazer uma visita àqueles moradores e também dizer a todos, como presidente da Comissão da Agricultura aqui na Câmara Municipal de Altamira, a gente fica muito honrado, tenho dito sempre, muito honrado, porque nós sabemos que um trabalho dessa natureza é preciso gostar, é preciso respeitar, e isso Loredan tem mostrado com ações, porque quando o homem do campo não planta, o da cidade não janta. Eu falo aqui, sempre bato na tecla, não adianta você ter muito dinheiro no bolso, ou no banco, ou no Pix, e chegar no mercado e não ter produto que você precisa para se alimentar. E só há um meio, e esse meio, Loredan tenho certeza que ele reconhece, porque os trabalhos que estão sendo realizados na agricultura
é de grande e vital importância para atender a população de Altamira. Parabéns, prefeito, a gente vem acompanhando os seus trabalhos e tenho certeza que a gente está aqui como órgão fiscalizador, tá? E qualquer situação a gente chega com o amigo e conversa, tá? Para que não concordar, obviamente, ele vai falar que não vai concordar, mas parabéns, obrigado a todos, que Deus possa abençoar todos nós. Vereadora Mercedes Costa, do Avante. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Todo mundo cansado, né? Rapidinho, só para agradecer mesmo aqui a nossa gestão, senhor presidente, colegas vereadores, na pessoa do nosso prefeito, doutor Loredan. Quero cumprimentar toda a sua comitiva que está aqui, seus contadores de grande, né, potência que está aí apresentando a prestação de contas, né, da nossa gestão. Mas aqui, prefeito, eu quero só agradecer, né, por 2025 foi mudada a história de Altamira. Só contar uma história bem rapidinho, onde era mais 23 horas, uma senhora me ligou, prefeito doutor Loredan, falando, né, para agradecer, porque não tenho como chegar até, né, devido a muitas agendas, agradecer pelos trabalhos que está sendo realizado, que ela não tinha visto tanto trabalho que foi realizado em 2025. E hoje concretiza com esta prestação de conta, tá? Quando a Vossa Excelência fala que tem a boa fé para trabalhar, a fé, amigos que aqui estão presentes, tem um nome. Colega secretária Almir, todos os secretários, quero cumprimentar aqui, por receber esta vereadora e também atender, na medida do possível. A fé tem um nome, e esse nome eu quero deixar aqui, tanto o nosso presidente como o nosso prefeito. A fé que nós servimos é Jesus, que nos junta, que nos guarda e que nos dá sabedoria para poder trabalhar humildemente, com responsabilidade para o nosso povo de Altamira, doutor Loredan, que sempre esperou por esse momento. E aqui eles estão, sim, ansiosos, querendo o trabalho da gestão, acreditando na política que hoje está aqui, tanto no poder legislativo como executivo. Aqui eu quero deixar aqui os meus agradecimentos e dizer que a partir, né, de 2025 até 2028, né, que esta vereadora, se assim Deus permitir, você pode contar com o apoio desta Casa Legislativa, que for de bom para o nosso povo. Esta vereadora vai estar de mãos dadas com o governo Renovação. Muito obrigado, uma boa noite, que Deus abençoe. E agradecer pela quadra, que o senhor confirmou mais uma vez. Beatriz, tudo bem? Estão jogando bola. Vereadora enfermeira Oelha, do PP. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Melhorou. Primeiramente, quero agradecer a Deus, o nosso Pai maravilhoso, nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele toda a honra e toda a glória.
Segundamente, em nome do nosso presidente, cumprimento a todos os pares, todos os vereadores que tiveram o compromisso de estar aqui hoje nessa Casa de Lei para assistir à prestação de conta do Executivo. Depois, em nome do nosso prefeito, quero agradecer a todo o secretariado que também veio aqui para dar esclarecimento, se assim necessário. Eu estou um pouco assim emocionada pelos trabalhos apresentados, emocionada pelos avanços, mas é tanta coisa que o prefeito esqueceu de falar algumas coisas e eu não poderia deixar de falar aqui. Até falei com ele ali agora há pouco, dos vários investimentos que foram feitos no Assurini, em terraplanagem e construção de pontes, porque eu acompanho o pessoal do Assurini e sei que foi feito grandes investimentos ali dentro. Então, o prefeito, o senhor esqueceu de relatar o quanto o senhor tem investido na terraplanagem, na construção de ponte do Assurini, para que aquele povo pudesse ter trafegabilidade. Em nome do meu amigo e secretário de Administração e Finanças, Almir Shoa, quero parabenizar juntamente com o seu Rafi pelo que foi apresentado aqui para nós. Prefeito, como amante da saúde, que o senhor sabe que eu sou enfermeira, sou professora de faculdade do curso de enfermagem, estou como vereadora e já fui administradora do Hospital Municipal de Altamira. Eu fico muito feliz em saber, pela fala do nosso colega parlamentar, doutor Rodrigo, líder de governo, que a partir da entrega da reforma da UPA, que está ficando belíssima, linda, e convidar todos também para estar presente lá dia 28, porque a gente tem que aplaudir e parabenizar aquilo que está sendo bem feito. E a UPA está ficando maravilhosa e eu tenho certeza que a população de Altamira vai estar bem assistida pela essa gestão, renovação, união e trabalho. E eu fico muito feliz, doutor Rodrigo, porque o senhor sabe o quanto também a gente defende essa bandeira das cirurgias eletivas. E aqui eu peço com muito carinho nosso prefeito, ele sabe disso, o retorno das eletivas, os retornos das consultas e cirurgias de oftalmologia, os retornos das consultas ambulatoriais. E também não poderia deixar de pedir, prefeito, como todos os vereadores têm pedido aqui, também pedir para o senhor, que a gente possa também estar retornando com planejamento familiar, a inserção de DIU e a laqueadura, que a gente, como vereadora mulher, tanto eu quanto a Mercedes, somos muito cobrada pelo público feminino, pelas mulheres de Altamira, que querem colocar um DIU e que querem fazer a sua laqueadura. Então, a gente fica muito feliz com os avanços da saúde. Parabenizar, prefeito, que eu vi aqui, o repasse para a saúde ele é de 15%, eu vi que o senhor contribuiu com 19,77% acima do que é o compromisso, que é 15%. Então, a gente vê que o senhor tem um olhar diferenciado relacionado à saúde. Também vi o repasse relacionado à educação, que é de 25% e foi colocado 26,75%, acima também daquilo que é exigido. E aqui também eu deixo um pedido especial ao nosso prefeito e também à secretária de Educação que está aí, para que veja a viabilidade da indicação que a gente fez sobre a reforma da escola lá do Babaquara. Olhe com isso com carinho, prefeito, porque é um pedido daquela comunidade que vem nos pedindo constantemente a reforma daquela escola. Então eu gostaria que o senhor olhasse com muito carinho a isso. Também não poderia deixar de falar da forma que o Executivo vem tratando e respeitando a Casa de Lei. Hoje a gente tem aqui à frente o nosso presidente, o Diogo, e que pôde realizar aqui uma reforma onde tem deixado espaços mais dignos para os vereadores trabalharem e também para os funcionários dessa casa. Então a gente agradece também ao Executivo pelo compromisso que ele fez com a Câmara Municipal, aumentou o repasse para a Câmara Municipal. Antes era de, me salvo engano, 600 e quanto, Diogo? 698, hoje o nosso prefeito está passando 1.100.000 para a Câmara Municipal e eu não poderia deixar de agradecer. O senhor tem recebido todos os vereadores do seu gabinete para tratar as demandas do povo. Isso mostra que o senhor não veio para brincar, isso mostra que o senhor veio para ouvir a população, ouvir os vereadores, tratar todos de forma igualitária, juntamente com o nosso presidente, para que assim a gente possa dar resultado para o município de Altamira, dando jus àquilo que o senhor pregou na sua campanha, que é o slogan da sua administração: renovação, união e trabalho. No mais é isso, muito obrigada a todos e vamos trabalhar por Altamira.
Algum vereador ainda deseja fazer uso da palavra que não tenha se inscrito? Não? O prefeito quer fazer as ponderações finais dele. Bem, já vamos encerrar, pessoal. Está todo mundo cansado aí, né? Então, aqui me diz o Rafik, vereador Chester, que não dá para ser respondido exatamente o valor do asfalto, porque ele é contabilizado como obra nesse resumo, mas a secretária Renata me passou uma estimativa aqui de 17 mil toneladas, cerca de 19 milhões e 500 mil. Mas para vocês terem uma ideia, nós gastamos muito mais em saneamento, infelizmente. Felizmente e infelizmente, né? Porque poderia ser gasto em asfalto, né? Se a empresa de saneamento assumisse realmente, e como foi tocado aqui pelo vereador Rodrigo, ontem eu falei aqui nessa tribuna, e nós vamos soltar uma nota pela Prefeitura de Altamira a respeito dessa situação da água e do esgoto, né? Os prefeitos da gestão anterior, inclusive o ex-prefeito daqui de Altamira, ele concordou com a privatização da água, né? O leilão, a concessão. Eles falam em concessão porque eles não vão se apoderar da estrutura de saneamento, eles vão utilizar. Mas quem utiliza há 40 anos praticamente se apodera. Então eu considero como uma privatização. Então não foi algo que o doutor Loredan escolheu, foi os ex-prefeitos. E é bom que se diga isso, que esse contrato foi assinado ano passado, em novembro, e por lei, a empresa deve assumir aqui dia 5 de maio. A EGEA, que aqui, ela foi transformada em Águas do Pará. E só que em reuniões com a PGE e com uma secretaria que foi criada chamada Emirai, né, que ela cuida da água e do esgoto, doutor Rodrigo, já que você fez essa indagação, ela se comprometeu em reuniões públicas a assumir primeiro dia 5 de fevereiro, depois dia 16 de fevereiro, e agora nos noticiaram que isso é realmente só dia 5 de maio. E nesse período desses 3 meses eles só vão contribuir com um produto químico, né? Então é algo que não estava no nosso planejamento, porque o combinado seria eles assumirem dia 16 de fevereiro. Nós vamos fazer uma nota para informar a população, né? Quando alguém contrata um serviço, e aí eu não culpo o governador, nem o governo do estado, a gente espera que aquela empresa ela execute a contento aquilo que está dentro do contrato, né? E a gente sabe que, historicamente, Altamira não paga taxa de água. Esse ano não se pretende, dentro da resolução da PGS, cobrar água, né? Mas, inclusive, o Queiroz ficou de fazer aí uma matéria a respeito disso para informar a população também. Mas, assim, nos pegou de surpresa isso, porque nós contávamos que eles fossem assumir. Nós sabemos que água é um problema crônico, há reclamações do bairro de Brasília, do bairro do Paixão de Cristo, mas a missão que nós demos para a COSALT é se debruçar sobre isso. Hoje eu ouvi da boca do doutor Petrônio, que é o promotor que cuida de improbidade administrativa, que as queixas, as reclamações de água caíram vertiginosamente em relação ao governo anterior, mas logicamente elas persistem, porque são diversos problemas. O sistema é um sistema que precisa ser reformado, são muitas bombas, são bombas caras, tem bomba de cerca de R$1 milhão. Então é um sistema caro, só de energia a COSALT paga 1,2 milhões por mês para a Equatorial. Enfim, não é qualquer problema, é um problema que precisa ser debatido nessa casa pelos presidentes de bairro, mas nós vamos soltar essa nota, porque o combinado não foi cumprido. E quando uma coisa é combinada, ela nunca é cara, ela tem que ser cumprida. E
Eu espero que a EGEA mude esse perfil, né? A alegação é que o custo de Altamira é alto e que compromete a outorga estadual, mas esse estudo era para ter sido feito lá atrás, né? Então, eu, enquanto prefeito, eu vou defender os interesses do povo de Altamira. Então, jamais eu vou tolerar, aceitar que se faça aquilo diferente do que foi planejado, combinado. E eu volto a repetir, não culpo o governador nem o governo do estado, porque ele contratou essa empresa para que ela execute. E nós vamos aí esperar, já que novamente deram um outro prazo, se dia 5 de maio não assumirem, aí nós vamos precisar tomar as providências cabíveis, inclusive a judicialização, para a gente poder resolver. Esse é um problema crônico, não se resolve da noite para o dia, depende de muitas variantes, né? Tem pessoas que boicotam a rede, que fazem corte na rede, que fazem às vezes de propósito, desligam as manobras, enfim, tem gente de todo tipo, tem situação de todo tipo. Mas assim, a gente vai perseguir esse problema, é um dos gargalos da nossa administração, são 3 principais, esse é um deles, né? A outra é a questão do asfalto, da infraestrutura. Nós pegamos uma Altamira destruída, temos muitas ruas a fazer, muitos bairros a serem asfaltados, né? Estamos fazendo para a Estrada da Princesa, já passamos lá da Irenilde, já estamos bem avançados, vamos para a Surini esse ano, né? E já está fazendo tapa-buraco, dizendo a nossa, e as cabeceiras de ponte, né? Então, eu quero agradecer aqui as palavras do vereador Tércio em relação ao raio-x, ao doutor Rodrigo, também em relação ao Teplase e outras melhorias na saúde, ao Assis Cunha em relação ao trator para o pessoal do ramal da floresta. O trator na área da agricultura ele é fundamental para as pessoas destocarem, plantarem, e agora é a hora do inverno, é a hora de plantar, a hora da assistência técnica, né? E foi falado aqui pela vereadora William Dudil, né, da Escola do Babaquara, das cirurgias eletivas que também o Rodrigo falou. Os nossos secretários estão escutando aí, nós estamos anotando, estamos aí perseguindo. É isso, e só agradecer as palavras da Mercedes, falou da fé, falou de Deus, que Deus seja louvado e que essa Câmara que hoje inaugura um novo espaço, né? E eu fui presidente aqui também, eu vejo a boa fé também no presidente Diogo, né? Acredito que ele está amadurecendo, está realizando, entregando aqui, esse espaço vai dar um conforto maior para os servidores e para quem aqui procura essa Casa de Leis. Aqui é a casa de vocês, aqui é a demanda que vocês podem fazer, né? Esses questionamentos mais detalhados, porque a gente faz uma apresentação aqui mais geral, mais pormenorizada, mas o vereador Chester ou qualquer outro vereador que queira essas interrogações podem peticionar, diferente de outros prefeitos, eu vou responder, porque a gente, quando respondia, eu era presidente ou era vereador, a gente nunca tinha uma resposta oficial, né? E eu posso garantir a vocês que nunca, mas nunca um prefeito tratou tão bem os vereadores e o Poder Legislativo como eu tenho tratado, tá bom? Muito obrigado. O Assis quis te derrubar, Tércio. O Assis quis te derrubar. Pessoal, prefeito, lhe parabenizar, porque em outras gestões, prefeitos não vinham fazer prestações de conta, mandavam seu representante, e mais ainda importante foi o que você está fazendo, é em estar trazendo o seu secretário para estar ouvindo os questionamentos. Nas outras gestões, era só colocar aqui e passar batido e empurrar pela goela. Então, isso é um gesto muito nobre seu, de vir dar a cara para bater e estar respondendo a não só os vereadores, e para toda a população que queiram de fazer alguma pergunta. E, como sempre, na maior calma, você
está sabendo conduzir o Poder Executivo, ensinando a gente como de primeiro mandato, você está ensinando a gente a conduzir com calma e tudo no seu tempo, eu acho que vai dar certo. E parabenizar a todos os vereadores que estão sendo seu parceiro aqui. Não teve ainda nenhuma oposição, então todos os projetos que foram colocados pelo Executivo foram aprovados aqui. Eu tenho certeza que vamos continuar nessa harmonia, porque para isso só Altamira tem a ganhar. Muito obrigado e boa noite a todos. Não havendo mais nada a ser tratado, agradecemos a presença das senhoras e senhores vereadores, do povo em geral. Em nome de Deus, declaramos encerrada a presente reunião.